Meu nome é André Luiz Parente, né? Sou conhecido aqui na região de Manaus, Amazonas, como chefe Dedé Parente, né? Eu estou, esse ano, em 2023, eu faço 32 anos com a história com a gastronomia, né? Comecei com uma barraca de pastel, uma barraca de madeira, 2x2, com telha de zinco. E, e desde aí, né, a minha família sempre foi família de bons cozinheiros. Eu trabalhei numa empresa chamada Bemol, né, do grupo Benchimol em Manaus. Eu tive a infelicidade de perder minha mãe muito cedo e aí tive que trabalhar, né, desde cedo. Comecei a trabalhar nessa empresa com 11 anos e, e lá trabalhei durante 14 anos e saí na época que tinha um sonho de empreender, né? E fui empreender na parte de gastronomia. Não conhecia, apesar da minha família ser uma família de cozinheiros de mão cheia, como se falava no passado, eu não tinha muita habilidade com a cozinha, mas o negócio, né? A obrigação do negócio me levou a eu me especializar, né? E hoje nós somos, né, depois de 31 anos, nós somos um grupo de restaurantes que nós temos hoje 4 marcas de Manaus. Tivemos 3 lojas fora de Manaus, além das lojas de Manaus. Nós tínhamos loja em BH, tínhamos loja em Fortaleza, em Belém. Infelizmente, na época da pandemia, nós perdemos 2 lojas, mas ainda temos uma loja em Belém. A loja agora fez 8 anos lá. Nosso grupo hoje emprega 40 pessoas diretas, né? Então, assim, é... e aí, claro, em todo esse processo, desde a época da... As pessoas hoje, quando me veem em algum restaurante meu, dizem que conhece o Dedé desde quando ele tinha uma barraquinha de pastel. Eu sempre corrijo, né? Eu nunca tive uma barraquinha de pastel. Eu tive realmente uma barraca, né? De madeira, 2x2, como eu já falei, de telhado de zinco, que eu nunca gostei de me sentir pequenininho. Não é no modo de me sentir grande. Não, é auto me valorizar. Valorizar o que eu faço. E aí eu sempre brinco com as pessoas, não, eu sempre tive uma barraca de pastel. E hoje, quando eu vejo, depois de 32 anos, né, quase 32 anos, a gente tem um grupo com 400 pessoas empregadas. Nós temos, hoje, onde eu estou aqui, é um centro de distribuição nosso, né, que opera com uma cozinha central de 300 metros quadrados, toda a retaguarda dos restaurantes, contabilidade, financeiro, jurídico, né, almoxarifado, tudo está aqui para distribuir para as lojas, inclusive as lojas de fora. Assim, é um grande, eu digo assim, é uma grande responsabilidade que a gente tem. O Sebrae foi a primeira pessoa, a primeira instituição que eu recorri, né? Porque hoje tem o mundo da internet que facilita, mas mesmo facilitando, o Sebrae é um facilitador. Eu até costumo dizer que o Sebrae devia cobrar pelo que ele faz. E acaba que, como no ditado popular, né, nosso, né, o 0800, às vezes as pessoas não dão o valor devido para aquela consultoria, para aquele projetos que eles são muito bons no que fazem. Então, assim, o Sebrae foi uma das instituições, né? Banco da Amazônia e tantas outras, né? Podia citar muitas aqui. Eu acho que é isso que acho que eu tenho certeza que foi isso, esse respeito que a gente tem pelos fornecedores da gente, pelos prestadores de serviço, né? O respeito que a gente tem pelos nossos colaboradores, que eu digo, eu não tenho funcionário, eu tenho colaboradores, porque eu tenho hoje 6 operações, eu estou aqui no meu escritório e as operações estão funcionando em 5 shops e duas lojas de ruas, né? Duas em loja de rua. Se não fosse a minha equipe, o projeto não seria viável, né? Seria apenas um sonho que eu não poderia concluir esse meu sonho. Então, assim, ao longo desses anos, claro, eu não era chefe de cozinha, né, ao longo do tempo, e assim, a minha ida a um banco de faculdade tem muita influência do Sebrae. Eu, né, participei de um estudo, o Sebrae fez um estudo sobre a minha empresa. Eu tenho uma graça de ter, assim, tenho uma benção de ter um CNPJ, né, que hoje, esse ano, vai no dia 4 de outubro,
ele vai completar 32 anos, e quando você puxa o histórico desse CNPJ, eu não tenho dúvida que só tem muitas coisas boas lá, boas referências comerciais, né? É, tudo de... Nós somos, graças a Deus, os nossos impostos são todos em dias, não temos nenhum parcelamento de imposto, principalmente que se diz a funcionário. A gente tem o maior respeito por isso aí. E, assim, isso me deixa muito feliz, né? Depois de 32 anos, eu tenho um nome. E aí a minha história com o meu diploma de faculdade também tem, por ironia do destino, tem uma influência gigantesca do Sebrae. A minha empresa participou de um estudo nos anos 90, né, no Amazonas, que a minha empresa ficou... A minha, de 1.000 empresas abertas na área de alimentação, a minha empresa, infelizmente, para aquelas que não conseguiram, né, das 1.000, 30 empresas viraram o ano 2000. E, assim, isso eu fico muito feliz pela minha empresa e triste pelos outros, de coração. E aí a dona Maria José, que na época era presidente do Sebrae, sempre me pedia para me fazer o IPETREC. E eu, assim, eu dei muita desculpa para não fazer. Primeiro que o IPETREC é uma semana. Você, para fazer o IPETREC, você precisa ter à disposição de uma semana. Aí, geralmente, o que a gente fala? Não tenho tempo, não posso, não dá, não posso deixar minha empresa, aquelas confusão toda. E depois que eu costumo dizer, depois de ter matado muita gente, né, as pessoas vinham, me convidavam e eu dava uma desculpa. Bem, inventava todo esse tipo de desculpa. A dona Maria José foi uma das nossas lojas que queria falar comigo. Eu nunca imaginei que era isso aí. Ela chegou lá com a psicóloga lá para me fazer o teste lá, passo a passo lá, que o IPETREC ia começar no dia seguinte, no sábado, e que ela não ia aceitar o meu não. E aí eu não tive como dizer. E a história foi muito legal, porque no dia seguinte eu fui, e aí para você ver como o ser humano que está condicionado a pensar pequeno. Eu fui, cheguei lá às 7 horas, e disse assim, não, eu vou assistir o curso, né, o seminário de manhã, depois eu vou inventar uma doença, uma coisa, e não vou mais, né? Porque um dos critérios do IPETEC não podia faltar. E graças a Deus, eu digo para você assim, e eu acabei sendo um garoto propaganda do Empretec. Graças a Deus eu quebrei minha cara. Porque o Empretec é uma coisa tão envolvente que as pessoas... Eu ainda não vi uma pessoa que se deu o direito de passar lá os 6 dias lá que não tenha saído com alguma coisa muito boa na cabeça, né? E aí, assim, e para mim foi uma grande experiência, né? E aí, quando deu meio-dia, eu já fiquei com o sentimento que aquilo ali, daqui a 5 dias e meio, ia acabar, né? E foi uma grande experiência, fiz grandes amizades lá. E lá eu me prometi, porque com a perda da minha mãe, perdi minha mãe com 9 anos, eu parei de estudar, parei na quinta série ginasial. E eu falo para você que era uma coisa que me incomodava muito, quando as pessoas me viu meu sucesso, viu minhas lojas, as pessoas que eram mais perto, próximas de mim, ou então quando eu dava alguma entrevista, eu passei a me incomodar quando as pessoas diziam, não, o Dedé tem tantas lojas e só tem a quinta série ginasial. Aquilo ali começou a me incomodar. Eu digo, não, eu fiquei com o sentimento que eu era um pobrezinho na figura da popular. E eu digo, não, eu vou enfrentar essa realidade. E aí eu, com 39 anos, eu digo, eu vou estudar, eu vou fazer um supletivo, né? E o supletivo, assim, teve um apoio gigantesco da minha filha, Sandréa. Minha filha hoje tem 31 anos. E aí eu fui estudar, achando que ninguém me conhecia no curso, né? E aí, graças a Deus, eu sou muito conhecido em Manaus e logo fui reconhecido lá. E aí, na primeira prova, eu quebrei a cara. Aquele negócio de você entrar para decidir um campeonato e achar que está tudo certo, que você é o cara da vez, né? E eu digo para você que eu fiquei muito mal com aquilo ali, fiquei péssimo, né? E aí a minha filha, eu conversei com a minha filha, ela disse você, e ela pegou na minha mão, e isso assim, eu até me emociono porque eu estudava à noite nessa época, ela fez
passar o meu curso para de manhã, todos os dias durante o ano, nós acordávamos 4 horas da manhã para ela revisar as matérias comigo. E assim, isso foi me dando uma responsabilidade. Toda vez que eu falo disso, eu me emociono, porque só eu sei assim quanto foi pesado para mim administrar a empresa e dividir minha cabeça com os estudos. E aí, quando eu fiz o supletivo, eu digo, não, eu quero mais agora. Era outra coisa que me incomodava também, era as pessoas me titularem de chefe e eu não ser chefe. E aí fui fazer uma faculdade, fiz a faculdade, foi outra grande experiência que eu tive na minha vida também. E depois eu fui fazer uma pós na Argentina. Passei um ano na Argentina, né? Eu ia na Argentina, passava 20 dias, voltava, passava 10 dias no Brasil, um ano. E assim, foi uma grande experiência também. E aí você vê, o Sebrae acabou sendo um influenciador indireto dessa minha conquista, né? Que talvez se eu não tivesse ido lá, aceito o desafio lá do Impetrec, talvez eu estaria na zona de conforto e achando que não podia conseguir ou não tinha tempo ou coisa parecida. Eu, quando era barraca, 31 anos atrás, né, o que eu fazia lá, né, não era errado. Não era errado, né, mas é o que eu tinha de ferramenta. Depois eu conheci o Sebrae, né? Depois de 6 meses que eu é, comecei a barraca, eu fui levado para o Sebrae e percebi que o Sebrae era um grande facilitador, era uma grande ferramenta que eu tinha para o meu crescimento, né? E aí o que eu fazia lá atrás não era errado, mas eu tenho plena certeza o que eu fazia lá e o que eu para fazer hoje, a minha empresa não funcionaria. Quer dizer, a maioria das pessoas não tem o conhecimento, não procuraram o conhecimento e aí esbarra, né? Porque aí vem também as minhas lojas todas já passaram pelo programa do PAS, que é o programa de segurança alimentar, que hoje, principalmente, quem trabalha com comida, eu costumo dizer, né, apesar de nós não sermos um hospital, mas nós trabalhamos com saúde pública. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que procurar quem? O apoio, né? E o Sebrae tem esse programa, que é o PAS, que é um programa fantástico, porque ele ajuda, ele ajuda a te corrigir a tua parte de produção, a tua parte de cozinha, tudo aquilo que você precisa para ter boas práticas, para você ter segurança, né? E tranquilidade do que você está fazendo. Então, assim, é fundamental. E aí, quando as pessoas querem empreender é uma coisa que é igual você ter um prazer de uma boa comida, um bom divertimento, né? Você, para se divertir no lugar, você procura os melhores lugares, né? E você, para ter uma empresa, né? Você tem que procurar todas essas ferramentas que hoje tem muito no mercado, né? E assim, empreender, as pessoas dizem, não é fácil. É fácil sim. Quando a gente procura os canais certos, dificuldade todo mundo vai ter, né? Não é culpa do governo. O governo, ele faz a parte dele, ou mal ou bem, mas se a gente não fizer a nossa parte bem, não adianta a gente ficar chorando pelos cantos e a gente não vai, né? E assim, que bom que tenha, né? Tem Sebrae, tem Senac, por exemplo, outros dados também. As minhas cozinhas, é, 60% hoje, isso é dado quentinho, tá? 60% hoje dos meus cozinheiros são cozinheiros formados no curso de profissional do Senac, aquele curso de 800 horas, né? Que é uma ferramenta assim gigantesca. E a gente não pode ficar com o sentimento, nós empresários, nós brasileiros, temos que acabar com aquele pensamento dos nossos antigos. Não vou treinar os meus colaboradores porque ele vai sair daqui e vai trabalhar para o meu concorrente. Esse pensamento está falido, porque ou a gente melhora a nossa mão de obra, do modo geral, ou quem primeiro a pagar não é o governo, não. Infelizmente, o primeiro a pagar somos nós mesmos, nós, os empresários.